Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo de O que é o Espiritismo de Allan Kardec. Uma alegria, uma satisfação estarmos aqui novamente, reunidos para estudar durante meia horinha, 40 minutos, um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que efetivamente nos liberta das ilusões, nos liberta dos enganos, enfim, nos traz aí a verdade cristalina, a verdade, obviamente, que nos é possível compreender. É óbvio que o Espiritismo não encerra todas as verdades, porque, mesmo se encerrasse, nós não estaríamos em condições intelecto-morais de compreendê-las, uma vez que a verdade vai sendo revelada gradativamente à medida em que nós, como espíritos, vamos também avançando aí na senda do progresso, não é mesmo? Então, vamos ver aqui quem já se encontra conosco antes de darmos início. Temos aqui a Fernanda Linhares, sempre nos acompanhando, ela que fala de Florianópolis, essa bela cidade. O mesmo a Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E o pessoal daqui a pouco aí vai chegando aos pouquinhos, então vai assistindo no outro horário, né, que lhe seja melhor. Bem, pessoal, estamos aí muito satisfeitos porque temos tido um bom assim, resultado das nossas prédicas, dos nossos alertas em relação aos ataques que o Espiritismo vem sofrendo aí nos últimos tempos, praticamente de toda parte, mais recentemente aí desse falso médium aí que tem se declarado, que se declarou recentemente a reencarnação de Allan Kardec. Estávamos até comentando com o Paulo, né, e comentamos no Polêmica Espírita, que se essas seitas elas ficassem adstritas aos seus esoterismos, aos seus misticismos, e não colocasse, não arrolasse o espiritismo, nós nada teríamos com elas, né? Não teríamos por que estar esclarecendo sobre nada. Claro, lamentaríamos do mesmo jeito, né? Da mesma maneira em que lamentamos a existência de várias seitas. Citamos, por exemplo, algumas seitas ufológicas, porque nós sabemos, né, e demonstramos que a ufologia tem invadido aí o movimento espírita e temos alertado sobre os possíveis efeitos disso, né? Comparando com algumas seitas do passado que exploram essa questão e acabam levando as pessoas a situações terríveis, né? Inclusive de tirarem sua própria vida e tudo mais, né? Então, e recebemos aí recentemente informações de pessoas que já participaram, né, do grupo lá do Pseudomédium e que nos trouxeram aí confirmações daquilo de tudo praticamente que nós já vínhamos aí desconfiando, não só uma desconfiança, né, uma praticamente certeza, 99,999, né, mas obviamente trazendo informações que nós não teríamos como conhecer porque nunca estivemos lá dentro, né, são particularidades, mas que no contexto geral confirmam aquilo que nós desconfiávamos, né? Que realmente as coisas não são as mil maravilhas como são apresentadas, né? Que há ali um componente obsessivo muito grande, combinado com uma vaidade desmedida, um orgulho desmedido, né? E uma tentativa de manipulação do líder seitista, né? Para convencer a todos que ele se trata de um grande missionário, né, a reencarnação de grandes figuras do passado, inclusive de Allan Kardec. Então ficamos muito felizes, né? Mas é o que nós sempre dizemos, nós nunca vamos em cima de algo que nós não temos convicção. Se nós não tivermos convicção daquilo que nós falamos, nós ficamos quietos. Agora, quando a coisa se apresenta, né, clara aos nossos olhos, então a gente sente ter a obrigação de fazer esses alertas e também, por que não, desmascarar esses impostores, como bem disse Erasto, que nós deveríamos fazer toda vez que eles surgissem.
né? Então já é a segunda vez que isso acontece. A primeira vez foi com um pseudo-médium gaúcho aí que escreveu uma trilogia sobre a Atlântida, e pessoas que conviveram com ele também nos procuraram para nos contar aí as peripécias, né, desses verdadeiros charlatães. Não adianta, os charlatães, pessoas, né, em que lhes falta honestidade intelectual, eles sempre deixam um rastro, né, das suas sujeiras, né? E às vezes as pessoas ficam assim, né, relutantes. Será que eu denuncio? Será que eu vou falar alguma coisa? E aí, quando elas descobrem, né, que tem alguém que tá, né, que tem uma certa coragem a mais, que tem um pouco mais de, digamos assim, um pouco mais de presença, né? Por exemplo, nós temos uma certa presença no YouTube, nas redes sociais, e nos apresentamos. Então, poxa, então eu não, eu vou, né, passar o que eu sei para essa pessoa, porque ela me parece bem intencionada e está realmente acertando. Não, eles veem que a gente está acertando, que está no caminho certo, então elas geralmente aparecem nos contando aí detalhes que nos seria impossível conhecer, né? Então ficamos felizes com isso. Acho que efetivamente, claro, não somos perfeitos, não estamos nos arvorando aqui em acertar sempre, tá? Pode haver uma coisa ou outra, pode ocorrer um momento que a gente erre flagrosamente, mas nós temos sempre o cuidado de sermos justos. Seria muito ruim da nossa parte fazer qualquer tipo de alerta em relação a alguma coisa que não aconteceu, né? E que seja verdadeiro, seja bom. O que a gente alerta geralmente são coisas que a gente já nota terem um impacto negativo. A gente vê o impacto negativo. Então, quando a gente vê o impacto negativo em outras pessoas, a gente então tem a convicção ali, a certeza de que deva entrar em ação, né? E espero, né, e fico feliz que cada vez mais a gente esteja despertando, né, pessoas que anteriormente nunca tinham atinado para isso, e agora elas estão mais atinadas, elas estão mais espertas, elas estão mais atentas a essa realidade. Não é uma realidade que nós gostaríamos que existisse, mas ela existe. E a gente não pode fazer como a maioria no movimento espírita, né? Que simplesmente ignora, né, os problemas. Eu tenho a convicção, eu acredito que vocês também, a maioria de vocês, os problemas têm que ser encarados e nunca escondidos para debaixo do tapete, né? Então a gente tem que encarar os problemas, discuti-los, apresentá-los, né? E mostrar que o mundo verdadeiro é esse, né? É um mundo de provas e expiações, né? Todos nós somos falhos, mas há falhas que não ficam apenas adstritas ao terreno individual. Aquilo, por vezes, transborda de tal maneira que afeta um sem número de pessoas. E aí a coisa muda de figura. Uma coisa é a pessoa agir e aquilo só a ela prejudicar. Nós nada temos a ver com isso, é livre-arbítrio dela. Claro que se for uma pessoa de nosso conhecimento, que nos dê abertura, a gente vai, né, opinar. Olha, fulano, eu acho que esse caminho que você está tomando não é o mais legal e tudo. A gente não vai expor isso publicamente. É isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou chegar aqui, né? Eu sei uma coisa da Fernanda ou da Shirley, que é pessoal. Eu não vou chegar aqui na internet e dizer: olha, pessoal, a Fernanda, a Shirley, o João, o José fizeram isso, olha só. Não vou fazer isso. Óbvio. Nós não devemos expor as pessoas. Porém, é isso que a maioria não entende. Porém, quando aquelas ações, como eu falei, acabei de falar, transbordam a ponto de prejudicar a outrem,
aí a coisa muda completamente de figura. Então esse não julgueis, ele é mal compreendido. E a questão dos escândalos também. Quando o escândalo é só de uma pessoa para com ela mesma, tem porquê, não tem um interesse público nisso, né? Mas quando isso, como eu falei anteriormente, prejudica uma série de pessoas, ilude pessoas, né? Engana pessoas, não precisa só tirar dinheiro delas. Essa ideia também de achar que é só prejudica quando tira dinheiro é uma meia-verdade, né? O prejuízo não é só aí. A gente não tem que ver só o prejuízo material. Claro, prejuízo material é um dos componentes. Mas não é porque alguém não está tirando dinheiro de alguém que ela é honesta. Ela pode, ela pode estar ganhando por outras vias. E aí ela engana para poder ganhar lá na frente, ou indiretamente. É o caso das monetizações de YouTube da vida aí. Cria-se uma série de expedientes sensacionalistas, e aí a pessoa não está nem aí se ela vai estar iludindo, enganando, conspurcando o espiritismo, por exemplo. Alguém que se apresenta como Allan Kardec reencarnado e diz fazer o que ele faz e fez, está maculando, sim, a figura de Allan Kardec e o espiritismo, né? Então, se a pessoa acha que ela é Allan Kardec reencarnada e guarda para si, é uma coisa. Agora, quando ela vem ao público, ela se arvora nessa reencarnação e ainda diz que acha normal ter um comportamento de bebedeira, noitadas e promiscuidade, qual é o ganho que temos com isso? Muito pelo contrário, só perda. É uma perda generalizada. A imagem do espiritismo fica arranhada, a imagem de Allan Kardec fica arranhada. Ah, Arthur, mas não são todas as pessoas que acreditam. Não importa. O fato de um punhado de pessoas acreditarem já é o suficiente, porque daquele punhado já passa, aquelas informações já passam para outro punhado, que vai para outro, e assim as coisas acontecem. Quem é que no seu bairro não ficou sabendo de uma fofoca e quando viu, o bairro inteiro, a vila inteira, ou a rua inteira estava sabendo? A mesma coisa isso daí. As notícias correm. O que hoje é de um pequeno grupo, daqui a pouco são milhões, milhares, milhões, enfim. Né? Então, o que falta, na maioria dos divulgadores espíritas, embora muito bem intencionados, muitos sabem mais, muito mais do que eu, por exemplo, são muito mais competentes, é essa noção. Eles não se atentaram para essas coisas. Sendo que tivemos dos próprios espíritos que faziam parte da pleiade de espíritos, do espírito da verdade, né, cujo líder ali, cujo principal espírito era o espírito da verdade, vários alertas acerca disso, né? Erasto, principalmente, né? E outros espíritos também cansaram de fazer alertas que nos levam a crer que nós tenhamos sim que ficar muito de olho aberto em relação a essas coisas, né? E o próprio Allan Kardec teve uma série de debates, ele respondia sim aos detratores, né? É claro que ele o fazia através da imprensa, né? Então a linguagem escrita ela já é uma linguagem mais formal mesmo, e Kardec, obviamente, era um cavalheiro, né? Ele não saía das estribeiras. Agora, atualmente, nós já temos o vídeo, né? O vídeo ele já traz esse peso maior, já fica meio que as pessoas já entendem qualquer comentário como um ataque, né? E aí elas ficam nervosas. Ai, não, você não pode fazer isso, porque é um ataque contra a pessoa, isso é falta de caridade. Não. Se nós escrevêssemos só
possivelmente não teríamos alcance, porque hoje em dia, né, a maioria, o que realmente as pessoas têm dado mais espaço é ao recurso visual, né, o audiovisual que, né, por exemplo, temos aí o YouTube como principal veículo hoje em dia, inclusive para a própria divulgação do espiritismo. Bem, feitos esses comentários aí, que a gente anda sempre fazendo, né, aproveitando aqui o ensejo, vamos estudar um pouquinho aí de o que é o espiritismo. Nós daqui a pouquinho já 9h10 já estaremos encerrando. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Prontinho. Bem, paramos justamente nessa frase: "Ninguém compra um brilhante sem primeiro estar convencido de não ser uma pedra d'água". E comentávamos no nosso estudo passado que, o movimento espírita, de maneira geral, né, claro, não se trata aí de 100%, compra brilhantes sem olhar, né, se são brilhantes verdadeiros, né. Claro que isso aí é uma figura de linguagem, mas o que eu digo é que os mo o men o muitos de nós no movimento espírita compramos histórias, compramos relatos, compramos pessoas que, por vezes, se apresentam como brilhantes, como pedras de valor, e que, na verdade, não têm o valor que elas mesmas, né, apregoam ter, né. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, analisar direitinho, para ver se a gente, né, não está caindo, né, nesses contos do vigário, nessas enganações aí, esses verdadeiros falsários que vendem uma coisa que, na verdade, não tem o valor que elas dizem ter. E aí, prosseguindo, Kardec diz o seguinte: um estudo, mesmo pouco acurado, tê-los-ia certificado de serem completamente outras as condições em que se dão os fenômenos espíritas. Eles, além disso, ficariam sabendo que os espíritas não se ocupam de fazer aparecer espectros, nem de ler a Buena Dicha, né. Buena Dicha é aquele, jogo de adivinhação, né, de leitores da boa sorte, né, Buena Dicha quer dizer boa sorte, né. Então, os espíritas não se ocupam em fazer aparecer espectros, quer dizer, eles não se ocupam, nós espíritas sérios, digamos assim, né, não nos ocupamos disso. Nós não temos a preocupação de explorar os fenômenos, seja eles quais forem. Então, quando a gente vê alguém, né, que diz, ou pessoa que diz, receber um espírito, estar ali mediunizado, e coloca isso a todo momento, né, para toda uma plateia assistir, que é a plateia do YouTube, né, que são os internautas, isso já saiu do tom. Claro que, né, que uma vez ou outra, né, por exemplo, nós temos ali o Divaldo, né, que por vezes, não é toda hora, né, apresenta estar mediunizado. Até aí, não vemos nenhum problema. Claro, temos que analisar sempre o conteúdo da mensagem, mas não vejo nenhum problema quando isso acontece vez ou outra. Agora, você explorar isso o tempo inteiro, né, explorar o fenômeno, e a gente vê que é de uma maneira sensacionalista para chamar a atenção, aí a coisa já fugiu do tom que deveria ter, né. E também ali Kardec diz, né, que nós não nos ocupamos de ler a Buena Dicha, quer dizer, não estamos preocupados em previsões para o futuro, sejam essas previsões em caráter individual ou coletivo, porque nós sabemos que a faculdade da presciência é raríssima, e é a que mais os espíritos mistificadores gostam de dizer possuir ou controlar, né? Tanto os mistificadores encarnados quanto os desencarnados. A gente não vive vendo por aí pessoas dizendo, né, que tiveram sonhos,
isso e aquilo, que agora vai, que agora o apocalipse está chegando, que os ETs estão chegando aí, que o astro intruso está se aproximando, ou então pessoas que dizem receber, né, ter contato com espíritos e dizerem as mesmas coisas. Pois é, isso é previsão do futuro, né? E como já pude demonstrar para vocês, todas as vezes, historicamente falando, que isso aconteceu, esses profetas aí de mau agouro, né, erraram. Todas as vezes. Foram aí inúmeras ao longo do tempo, indivíduos das mais variadas religiões, que seguiam as mais variadas correntes da astrologia, do esoterismo, né, até mesmo até mesmo protestantes, padres católicos, né, com essas previsões aí, e sempre deram com os burros na água, como se diz no popular, né. Então não vai ser agora que esses indivíduos vão acertar, né. Então o espiritismo não se ocupa dessas previsões aí, ok? Kardec nos confirma isso. Só a malevolência e uma arrematada má-fé puderam confundir o espiritismo com a magia e a feitiçaria. Essa é uma frase que o movimento espírita deveria conhecer. Mas vamos até o final. Quando aquele repudia o fim, as práticas, as fórmulas e as palavras místicas destas. Então, como nós já dissemos aqui, nós respeitamos todas as religiões, né? Porque realmente é uma escolha de cada um, nós não temos nem como controlar isso, né? Eh, mas respeitar é uma coisa, concordar é outra completamente diferente. Por isso que nós não concordamos com essa tentativa, né, de muitos ao longo aí do tempo, de confundir o espiritismo com essas práticas e com as religiões que se ocupam dessas práticas. Porque o espiritismo tem os seus princípios, inclusive de conduta. Porque se o espiritismo fosse igual às outras, ele não precisaria existir. Se o espiritismo está aí, é que ele é diferente do que das outras. Porque senão ele não existiria. Bastaria as outras existirem. Então, confundir espiritismo com religiões afro-brasileiras, com esoterismo, com catolicismo, com protestantismo, até com protestantismo, né? Porque o falso médium aí pega até coisas do protestantismo, as tais das exortações, diz que vê e ouve Deus. Isso é coisa que a gente vai encontrar dentro das igrejas evangélicas. Pessoas dizendo que teve contato com Deus diretamente, que ouviu Deus, que viu Deus, como se isso fosse possível, né? Então, não dá, né? É cada um na sua, se respeitando, porém, né? Esse respeito não quer dizer que nós devamos fazer esse sincretismo, porque sincretismo geralmente não é uma coisa que vai levar a muito avanço, não. Acaba virando uma grande coxa de retalhos, uma grande confusão, né? Porque as doutrinas, as religiões têm os seus postulados próprios. Se você mistura uma com a outra, vai haver choque de postulados. Vai ter uma hora que, e aí? Eu vou ficar com essa ou vou ficar com aquela? Então não adianta forçar uma barra, né? Se elas têm que caminhar para o mesmo fim, que elas caminhem separado, porque e que lá na frente elas poderão se encontrar, quem sabe, né? Mas misturar sem que ninguém abdique de alguma coisa é complicado. Porque o umbandista não vai abdicar das suas crenças, o esotérico não vai abdicar das suas crenças, ele vai querer sempre agregar, ele vai querer sempre trazer de lá para cá, por exemplo.
E eu, inclusive, não vejo espíritas se metendo em outras religiões, dando pitaco. Vocês já viram algum espírita chegar lá na missa do padre e começar a dizer como é que ele deve ensinar, como é que não deve? Você vê algum espírita lá passando sermão nos umbandistas, dizendo o que eles devem e não devem fazer lá no não vê. Por quê? Porque nós efetivamente respeitamos. Só não concordamos, mas respeitamos, nós não vamos lá dizer. Agora eles vêm para cá dizer. Eles volta e meio tentam isso a todo momento praticamente. Nós já mostramos para vocês aí, essas influências de outras escolas espiritualistas dentro do espiritismo. E nós espíritas achamos que isso é caridade, né, achamos que estão, né, fazendo super certo, enquanto que não, né. Espiritismo é espiritismo, umbanda é umbanda, esoterismo é esoterismo, catolicismo é catolicismo, né, que cada um fique na sua se respeitando. Então, ó, magia e feitiçaria, não é possível confundir com o espiritismo. Tá bem claro ali, a não ser que alguém queira se arvorar mais sabedor do que Allan Kardec. Aí, vou fazer o quê, né? Eu vou fazer o quê? Alguém que acha que pode saber mais de espiritismo, o que é o que não é espiritismo, mais do que o seu próprio sistematizador, né? Não dá. Ó, então magia, feitiçaria, e feitiçaria é uma coisa bem ampla, né? As amarrações, os trabalhos, os vudus, enfim, em praticamente em várias religiões tem esse componente. Tem uma também aí que diz que lida com as bruxas, até esqueci agora. Em inglês é witchery, mas em português eu não realmente não lembro qual que é. Enfim, tem vários movimentos aí espiritualistas que lidam com uma espécie de prática de feitiçaria, de algum feitiço, né. Magia também, né. E aí também diz ali, ó, práticas, fórmulas e palavras místicas, né. Quer dizer, as fórmulas cabalísticas, né. Olha, você tem que fazer isso, pra isso para atingir aquilo. Quer dizer, aquelas ritualísticas. Outro dia estávamos vendo aí, né, eu coloquei lá no canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, a questão lá do rapaz, né, que se veste de drag queen e que foi ovacionado dentro de uma casa espírita, né. Até agora não sabemos por quê, porque o rapaz, tem não é um divulgador espírita, né, e aliás, não sei por que nós começamos a falar dele, né, eu vou lembrar. Tá, lembrei. Então, no canal desse rapaz, há um tempo já passado, nós encontramos lá segundo ele, o termo que ele se utilizou, uma aula de espiritismo, que já foi inclusive apagada do canal, porque o rapaz tem tanta intimidade com a doutrina, que ele falou que Allan Kardec era alemão. Então, a gente vê que alguém que realmente tivesse intimidade com o espiritismo, jamais diria uma coisa dessa. Não é nenhum crime, mas isso denota, isso apresenta que é uma pessoa que foi colocada ali para falar de espiritismo sem que ela soubesse. Então a gente vê ali, né, uma jogada, tipo assim: "Olha, vamos começar a chocar as pessoas? Então tá, eu vou colocar você vestido de drag queen dando aula de espiritismo, porque a gente quer chocar, a gente quer lacrar, a gente quer causar algum impacto. Então, fala isso daí".
E aí, num vídeo que ainda está lá no canal do rapaz, nada contra ele, mas, né, só estamos estranhando isso daí, ele apresenta o tal evangelho no lar como quase uma fórmula cabalística. É por isso que nós, lembramos dele ali, por causa das fórmulas. "Olha, você tem que fazer sempre no mesmo horário, tá? Olha, mas se por um acaso você não puder fazer, olha, faça no primeiro momento que você puder, tá?" Gente, então você fazer um estudo do espiritismo em casa, tá bom, por questão de organização, você pode até marcar um dia e um horário, mas a coisa é apresentada como se não for naquele dia e horário, se você tiver um compromisso, assim, muito urgente e não puder fazer, faça na primeira oportunidade. Gente, parece até uma coisa que, se você não fizer, você vai ser punido, porque os espíritos vão invadir a sua casa, você vai ficar desprotegido, alguma coisa muito ruim vai acontecer. Quer dizer, essa não é a mentalidade do espiritismo. Essa pessoa está completamente equivocada. E a gente sabe que tal evangelho no lar é apresentado muitas vezes assim, como obrigação, e que se você não fizer, acabou para você. Quer dizer, nós estamos convencendo as pessoas pelo medo, no expediente que não é do espiritismo, as fórmulas aí, né. Então, eu mesmo fiz um pequeno ao longo aí da minha trajetória como espírita, desde criança, você já contei isso daqui, se eu fiz esse reunião do Evangelho do Lar, assim, foi pouco tempo. Depois eu larguei aquilo. O espiritismo não precisa ter horário, a prece, o recolhimento, o estudo do espiritismo não precisa ter dia e horário, é uma coisa tem que ser constante, né, tem que ser uma coisa contínua, não tem que ser uma coisa ritualística. Claro que se a pessoa quiser separar um dia e horário, aí é problema dela, também não temos nada contra, mas você não precisa impor isso como uma fórmula, perceberam? A questão é a imposição e o incentivo à pessoa a fazer por causa de um medo, de que aquilo vai protegê-la, o que não vai ser o evangelho no lar que vai proteger coisíssima nenhuma, que não adianta fazer uma horinha de evangelho no lar e 23 horas de ações erradas. Não é uma horinha que vai nos proteger, vai ser o conjunto da obra, vão ser as 23 horas, na realidade, que vão contar muito mais que uma hora, né. Então essas fórmulas, né, têm invadido, infelizmente, o movimento espírita. Vamos só terminar essa frase para a gente, então, encerrar o nosso estudo de hoje. Diz Kardec: "Alguns chegaram mesmo a comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, nas quais se espera o soar da meia-noite para que os fantasmas apareçam." Aí, ó, o misticismo aí. Ó o misticismo do horário. Ah, porque a meia-noite é cabalístico, né, é uma hora especial. A partir de meia-noite, os fantasmas saem para fazer a festa. Isso é misticismo, isso é superstição. E dentro do nosso movimento espírita, o pessoal tem ensinado um montão de superstição, apresentando como sendo doutrina espírita, enquanto não é. O espiritismo prega tudo, né, ele advoga a naturalidade. Ele advoga as coisas vindas do coração e não impostas, e não de fora para dentro. Não é o exterior que deva constar, e sim o interior. Não adianta o exterior estar todo bonitinho, direitinho, e o interior está podre, está pútrido. Por isso que Jesus falou dos fariseus, chamando-os de túmulos caiados. Por que túmulos caiados? Caiados por causa da cal, né? Os túmulos
ali branquinhos por fora, mas o que que a gente encontra dentro dos túmulos, né? Quando a gente abre aquele túmulo, hum, que cheiro ruim, né? Isto é, quando você abre, né, para aparecer o que tem dentro, não pode estar fedendo, mas o que a gente gosta de aparentar é o exterior. Todo mundo gosta de aparecer de branco, né, entre aspas aí. Todo mundo gosta de parecer santo, parecer puro, mas a pureza tem que ser da alma, não a pureza da roupa, a pureza das ações meramente ritualísticas e com data e hora marcada, com isso e aquilo, com mesinha branca, com florzinha na mesa. Isso pode até ocorrer, nada contra o senso estético da pessoa, mas não é isso que vai fazer a diferença, perceberam? Não é isso que vai fazer a diferença. Bem, pessoal, agradecemos aí a presença de vocês. Deixa eu ver o que que vocês têm aqui a dizer. Sheila Siqueira dizendo: "Realmente, Arthur, isso é dos evangelhos. Deus falou" evangélicos, né. "Deus falou comigo", como se isso fosse possível. Não é possível, né. Deus não atua dessa maneira, né. A Sheila Siqueira também dizendo: "Viver em prece e praticar boas ações". Exatamente, né. Não, né, como diz no evangelho: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, nem é o Espiritismo já que já dizia isso. O próprio Jesus, lá atrás, já nos mostrava a realidade. Bem, pessoal, então, novamente, agradecendo aí a participação aí de todos, os que aqui estiveram na noite de hoje, os que vão assistir num outro momento, e estaremos aqui de volta na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, qualquer coisa nos informamos, caso haja alguma mudança no horário, né, para darmos prosseguimento ao estudo dessa obra, O que é o Espiritismo. Até lá, pessoal, uma boa noite de descanso e até a próxima. Tchau, tchau.